Bom dia, bom dia, primeiro ano, todos animados, sexta-feira, segunda-feira aí, feriado, né? Que bacana, que bom. Segunda-feira, dia das crianças, não se assustem quando chegar segunda-feira aí um caminhão na casa de cada um de vocês, é uma pequena lembrancinha, né? Um pequeno gesto de carinho do professor que vos fala, então pedi para entregar aí uma lembrancinha na casa de cada um de vocês, tá bom? Mentiras à parte, vamos lá para chegar na nossa aula, né? Página 390, aula 49, as grandes formações florestas do Brasil. E aí eu coloquei essa imagem aí de fundo, né? Ó, e fiquei enquadradinho aqui na imagem. Ó, as grandes paisagens vegetais do Brasil, né? Então é o tema da nossa aula de hoje, nossa aula 49, a última aula nós falamos de climas, né? E aí eu terminei a aula pedindo para que vocês fizessem os exercícios da aula 47 e 48, que eu falei que vai chegar uma hora que eu vou pedir tudo isso por atacado, né? Então, fiquem espertos, né? Fiquem espertos, deixa eu arrumar o microfone aqui, para depois não falar que, não funcionou o microfone. Então fique esperto que na hora que eu pedir os exercícios eu vou querer por atacar, né? Então não deixem de fazer os exercícios. Toda aula aí eu rememoro vocês, façam os exercícios, né? Não deixem de fazer os exercícios, é uma maneira de a gente até fixar um pouco mais a matéria. Então vamos lá, a 390, quando nós falamos de grandes formações florestais, a gente vai ver aí um pouquinho da floresta amazônica, da mata dos cocaias, da mata atlântica e da mata das araucárias, que são as de maiores incidências aí no território brasileiro, não é mesmo? Então, na apostila de vocês, lá no item 1, né, se alguém quiser acompanhar aí, acompanha, eu vou ficar aqui no meio do cacto, tá? Que aqui a imagem, acredito que não destoa, não vai destoar tanto, então eu vou ficar no meio do cacto. Não que eu seja um cacto, mas fica melhor aí, né? Então, assim, item 1, acompanhe lá, página 390, né? Em outras classificações da vegetação, uma das mais didáticas é a proposta pela geógrafa Dora Romares, e é isso mesmo, Dora Romares, que identifica a existência no território brasileiro de 4 formações vegetais. As florestais, né, que são essas que eu citei aí, que estão no mapinha de vocês abaixo aí. A mata amazônica, a mata atlântica, a mata dos cocais e a mata das araucárias. Quanto às complexas, né, nós dividimos aí elas em Cerrado, Caatinga e Pantanal. As campestres, que são as mais baixas, né, são os campos, as litorâneas, os mangues e as dunas. E aí, no item 2, né, depois de dar uma visualizada no mapa aí, no item 2 vem a especificação aí da mata da Amazônica, né, também denominada floresta amazônica ou floresta latifoliada equatorial. Ela ocupa cerca de 40% do território brasileiro, estendendo-se aí pela quase totalidade da região norte. Eu particularmente não sou adepto à leitura, né? Então eu vou fazer vou dar uma sintetizada, né, de como se caracteriza, né, a nossa cobertura florestal, tá legal? E mediante a isso, né, porque na apostila de vocês, de vez em quando eu acho que não vem tão completa, né? Então o professor vai dar uma sintetizada, não que vá faltar alguma coisa. Então, assim, quando nós falamos de principais tipos de floresta, a primeira coisa, nós, Brasil, somos um país privilegiado com relação à presença de florestas, tá? Então, assim, em nosso território, nós podemos encontrar diversos tipos de formações florestais.
porém as florestas tropicais elas vão ter um lugar de destaque maior. Então, assim, quais são os exemplos principais de florestas brasileiras e quais são as suas características, professor? Eu comecei aqui no item 2 pela floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. E ela, né, situa-se aí no norte da América do Sul e ela está presente nos seguintes estados brasileiros: Amazonas, Amapá, Rondônia e Acre. Pará também e Roraima. Então, ela possui, né, o que nós chamamos de uma riquíssima biodiversidade. Tá? Quando eu digo riquíssima biodiversidade, é que apresenta aí a presença de milhares de espécies animais e vegetais. Para vocês terem uma ideia, a floresta amazônica ela possui grande influência no clima da região norte do território brasileiro. Tá? Isso em função do quê? Em função do crescimento, né, das áreas de plantio, criação de gado, exploração de madeira. Hoje ela vem enfrentando aí um desmatamento extremamente considerável, né? E esse desmatamento ele vem aumentando nas últimas décadas. Então, assim, uma das principais, o que a gente não pode esquecer, é que uma das principais características desta floresta é a presença de árvores, né, de grande porte, né, que são encostadas, praticamente encostadas uma nas outras, né? Essas são as principais características da floresta amazônica. Vamos falar um pouquinho daqui da nossa região. Da nossa região é a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica é a formação florestal que obviamente que ela se encontra em poucos trechos da região litorânea brasileira, né? E ela sofre muita devastação nos últimos anos, aliás, perdoe-me, nos últimos séculos, né? Em função principalmente da ocupação do solo, da ocupação humana. A floresta atlântica ela é caracterizada pela presença de árvores, né, de porte médio e alto, né? Ela apresenta uma grande variedade de árvores aí, de ecossistemas, tá legal? Vamos agora para a floresta que nós chamamos de floresta das araucárias. A floresta das araucárias ela vai estar presente na região sul do país, né? E ela apresenta aí uma grande quantidade de pinheiros que também são conhecidos como araucárias, né? Eu particularmente tenho uma música do Djavan que ele fala dos pinheiros, né? Então, pinheiros e araucárias eles são a mesma coisa. Então, a grande característica da floresta das araucárias, primeiro é saber que ela se encontra no sul e segundo que grande totalidade aí é composta por pinheiros. Depois nós vamos falar das matas do cocais, que está lá na apostila de vocês também. Então a Mata dos Cocais é uma formação florestal que ela está presente principalmente nos estados do Piauí e Maranhão. É uma formação de transição entre a caatinga, lá do sertão nordestino, e a floresta amazônica, né, do Amazonas. E as principais árvores desse tipo de vegetação é o babaçu e a árvore famosa aí que nós chamamos de carnaúba. Gente, ó, tudo isso que eu estou falando está na apostila de vocês, exceto uma parte das curiosidades, né, que eu sempre gosto de trazer para vocês. Dentro dessas curiosidades, a ONU, né, de acordo com uma resolução no ano de 2011, que foi considerado aí o Ano Internacional das Florestas. E todo mundo sabe que nós comemoramos aí no dia 21 de março o Dia Mundial Florestal. E em setembro, né, o Dia da Árvore. O Dia da Proteção às Florestas é comemorado em julho, tá? 17 de julho. Tá legal? Vamos continuar lá falando um pouquinho mais dessa vegetação brasileira. Essa vegetação brasileira, ela envolve, né, o conjunto de formações vegetais que se distribui por
todo o território brasileiro, pelos 8,5 milhões de quilômetros quadrados aí do nosso grandioso Brasil. Por quê, professor? Porque o Brasil, né, pela sua extensão territorial, é óbvio que assim como o clima, ele vai possuir diferentes tipos de vegetação. As principais são essas que eu citei, acabei de citar para vocês, que é a floresta amazônica no norte, a Mata dos Cocais no meio norte, a Mata Atlântica, né, desde o nordeste até o sul, a Mata das Araucárias, né, ou Mata dos Pinhais, como eu acabei de explicar, que é no sul do país. Aí nós temos a Caatinga, que é no nordeste, o Cerrado, que é no centro, o Pantanal, que é no sudoeste, né, e os Campos também, que é no extremo sul, com manchas esparçadas, né, que a gente diz em alguns estados. Nós temos aí as vegetações litorâneas, que elas vêm desde o Amapá, lá em cima, até o sul, aqui embaixo. Tá legal? Então, é interessante nós conhecermos. E aí é sempre como eu falo para vocês, de nome você já sabe associar qual o tipo de mata de cada região, onde está com maior incidência esse tipo de vegetação. Tá legal? Espero que tenham tido aí uma breve noção, né, do que nós vimos. Eu vou parar 2 minutinhos e vou para a aula 50-51, que é as formações complexas campestres e litorâneas no Brasil. E mais uma vez nós falaremos aí do nosso território. Tá legal? Até daqui a pouco, volto já. Só vou retocar aqui, né? Volto já.